O inimigo tem medo do que sai da tua boca. Há momentos na vida em que o silêncio parece dominar tudo. Você ora, mas nada muda. Você fala, e parece que o céu está em silêncio. Mas o que você talvez não saiba é que há alguém ouvindo cada palavra que sai da sua boca, não apenas Deus, mas também o inimigo. O diabo tem medo de uma coisa, de uma boca que aprendeu a falar com fé. Porque quando a fé fala, o inferno se cala. Quando a fé declara, o impossível se curva. Quando a fé proclama, o mal recua. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. E isso não é uma metáfora, é uma lei espiritual. Deus criou o mundo com palavras, e Ele nos deu o mesmo poder de declarar, abençoar e transformar o que está à nossa volta. Mas o inimigo... o inimigo sabe disso. Ele não teme o teu grito de desespero, mas treme quando você abre a boca com fé. Ele não teme o barulho do medo, mas foge do som da tua oração. Ele tenta te calar, porque ele sabe, quando você fala movido pelo Espírito, você se torna imparável. Quantas vezes você ficou em silêncio diante de um problema, achando que Deus não te ouvia? Mas Deus estava apenas esperando uma palavra tua. Uma palavra de fé, de confiança, de autoridade. Porque o céu só se move quando a terra fala com fé. Hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar. Não é o tamanho da tua voz que importa, é a unção que sai dela. Não é o volume do som, é o peso da fé. Há poder em tudo o que sai da boca de quem crê. E nesta mensagem, você vai descobrir, através da história de João, um homem comum que ousou crer, falar e ver o impossível acontecer. Que o inimigo tem medo do que sai da tua boca. Porque quando o justo fala, Deus age. João, o homem que descobriu o poder da palavra. João era um homem simples. Trabalhava com as mãos calejadas, vivia na mesma vila onde nasceu, e seu maior prazer era ver o sol nascer enquanto agradecia a Deus por mais um dia de vida. Não era pregador, nem tinha voz eloquente. Mas havia nele algo que os olhos humanos não viam, um coração que cria. A vila onde morava estava mergulhada em tempos difíceis. As colheitas fracassavam, a doença se espalhava, e a esperança se tornava cada vez mais rara. As pessoas murmuravam, Deus nos esqueceu. Outras diziam, não adianta orar, nada muda. E foi nesse ambiente de medo e incredulidade que Deus começou a preparar algo poderoso. Certa manhã, enquanto João caminhava pelos campos secos, sentiu um peso no coração. Ele parou, olhou para o céu nublado e disse baixinho, Senhor, até quando ficaremos calados? Até quando o medo vai dominar o nosso povo? E naquele instante, algo queimou dentro dele, uma voz suave, mas firme, ecoou em sua alma. João, fala, porque há poder no que sai da boca de quem crê. A partir daquele dia, João começou a falar diferente. Enquanto todos reclamavam, ele declarava, Deus ainda está aqui. Enquanto outros diziam é o fim, João respondia, não, é o começo de um novo tempo. Ele começou a orar em voz alta, a proclamar bênção sobre sua casa, a declarar cura sobre os enfermos e esperança sobre os desesperados. No início, zombaram dele. João enlouqueceu, diziam. Mas João não se importava. Ele sabia que a fé precisa ser falada, porque fé silenciosa morre na garganta. E enquanto ele declarava a palavra, a atmosfera da vila começou a mudar. Certo dia, uma grande tempestade se formou. Nuvens negras cobriram o céu, trovões rugiam, e os ventos ameaçavam destruir tudo. As pessoas correram assustadas, gritando de pavor. Mas João, tomado por uma fé inabalável, correu até o alto de uma colina. A chuva caía forte, o vento batia em seu rosto, mas ele ergueu as mãos e gritou, em nome de Jesus, esta tempestade não vai nos vencer. O mesmo Deus que acalmou o mar acalmará este céu. Por um momento, o vento pareceu zombar dele, uivando ainda mais forte. Mas então, algo começou a acontecer. O barulho diminuiu. As nuvens se abriram. E um raio de sol atravessou o céu, iluminando a vila. O povo olhou para cima, e o medo deu lugar à fé. Naquele dia, João não apenas acalmou uma tempestade, ele despertou uma geração. Todos perceberam que o que sai da boca de um justo tem poder, e que o inimigo não pode resistir a uma voz cheia de fé. João entendeu que não era por sua eloquência, nem por suas palavras bonitas, mas pelo Espírito Santo que falava através dele. Ele descobriu que a boca do crente é uma arma, e que cada palavra de fé é uma flecha lançada contra as trevas. Desde então, a vila nunca mais foi a mesma.
As pessoas começaram a orar com ousadia, a declarar promessas, a falar como quem acredita no Deus do impossível. E João, aquele homem comum, se tornou o símbolo de uma verdade eterna. O inimigo teme o que sai da tua boca, porque quando a tua palavra está alinhada com o céu, até as tempestades obedecem à tua voz. Mensagem central. Quando o Espírito de Deus habita em você, sua voz carrega autoridade. Não subestime o que sai da tua boca, porque o inferno treme quando a fé começa a falar. A palavra tem poder para mudar atmosferas. Há algo misterioso e divino no poder das palavras. Elas não apenas saem dos lábios, elas viajam pelo invisível, mudam ambientes, tocam corações e fazem o que nenhuma força humana pode fazer. Quando a fé fala, o mundo espiritual se move. E foi isso que João começou a perceber. Depois da tempestade, a vila olhava para ele com respeito e admiração. Mas João não buscava aplausos, ele buscava presença. Ele entendeu que a atmosfera ao seu redor respondia ao som da sua voz, porque a voz de um justo carrega o eco do próprio Deus. Enquanto muitos ainda temiam o futuro, João caminhava pelas ruas declarando: a bênção do Senhor está sobre esta terra. A chuva virá na medida certa. A paz voltará às famílias. E algo inexplicável começou a acontecer. Casas que antes viviam em desânimo começaram a sorrir novamente. Os doentes começaram a se levantar. As pessoas voltaram a orar juntas. A fé, antes apagada, reacendeu como uma chama no meio da escuridão. João aprendeu que as palavras são sementes espirituais. Cada vez que ele abria a boca e declarava algo com fé, o céu recebia como um comando divino. Porque quando a boca do crente fala o que o coração crê, o céu se manifesta na terra. O poder não está apenas em repetir, está em crer e declarar com autoridade. Ele começou a ver o que antes era impossível. As nuvens que cobriam a cidade pareciam mais leves. O ar que antes pesava de medo agora trazia esperança. Era como se a própria natureza respondesse às suas palavras. Um dia, um jovem aflito o procurou. João, minha família está à beira da separação. Já tentei de tudo. João olhou nos olhos daquele rapaz e disse: então pare de tentar tudo e comece a falar vida. Diga com fé: minha casa pertence ao Senhor. O amor de Deus vai restaurar o que o ódio destruiu. O jovem chorou, mas obedeceu. E semanas depois, voltou sorrindo. Sua família estava restaurada. Porque uma palavra de fé pode mudar o destino de uma casa. João entendeu que o inimigo governa pelo medo, mas Deus reina pela palavra. Enquanto o diabo tenta semear dúvida, Deus nos ensina a semear promessas. E a boca é o campo onde as sementes da fé são lançadas. Quem fala com fé planta milagres. Quem fala com medo planta desastres. As palavras criam atmosferas. E a atmosfera de fé atrai o mover de Deus. Por isso, quando João falava, as trevas se dissipavam, não por quem ele era, mas por quem falava através dele. O mesmo acontece contigo. Quando você declara a palavra de Deus, você muda o ambiente da sua casa, do seu trabalho, do seu coração. O inimigo não teme a tua voz, mas teme o Deus que habita nela. Quando você diz Jesus é Senhor, o inferno recua. Quando você declara vai dar certo, o céu se alinha à tua fé. Porque cada palavra falada com unção é uma chave que abre portas invisíveis. João compreendeu o que milhões ainda ignoram. O céu não se move pelo silêncio da dúvida, mas pelo som da fé. E enquanto muitos esperavam um milagre, ele descobriu que o milagre já estava na boca deles, esperando apenas ser declarado. Mensagem central. O que você fala determina o que você vive. Se sua boca profetiza fé, sua vida se enche de luz. Mas se você só fala medo, atrai as trevas que teme. Fale vida, e o céu te ouvirá. O inimigo tenta calar quem tem autoridade. Toda vez que alguém descobre o poder que há em suas palavras, o inferno se agita. O inimigo teme quem ora, mas treme diante de quem fala com fé. E foi exatamente isso que começou a acontecer com João. Depois de ver a vila mudar, muitos se alegraram, mas outros se incomodaram. A luz de João começou a revelar as trevas ao redor. Alguns zombavam: você acha que só falar muda as coisas? Outros diziam: cuidado, João, você está mexendo com forças maiores do que você. Mas o que eles não sabiam é que a força maior já habitava dentro dele.
porque quando o Espírito Santo enche alguém, não há escuridão que consiga apagar sua voz. Numa noite, João teve um sonho. Ele estava num campo aberto, cercado por vozes sombrias que tentavam silenciá-lo. As sombras diziam: fique quieto. Sua voz não tem poder. Ninguém te ouve. Mas dentro do sonho, João respondeu com voz firme: se Deus me deu voz, é para usá-la. E enquanto houver fôlego em mim, o inferno vai ouvir o som da minha fé. Quando acordou, percebeu que não era apenas um sonho, era um aviso espiritual. O inimigo estava tentando calá-lo, porque sabia que sua palavra estava mudando destinos. Nos dias seguintes, João enfrentou ataques inesperados. Seus amigos se afastaram. Rumores começaram a circular. Pessoas que antes o admiravam, agora o criticavam. Mas ele entendeu: se o inimigo está tentando me calar, é porque minha voz está incomodando o inferno. O diabo sempre faz isso. Ele tenta sufocar quem tem autoridade. Ele tentou calar Elias no deserto. Tentou calar Jeremias, o profeta chorão. Tentou calar Daniel na cova. Tentou calar Jesus na cruz. Mas nenhum deles ficou em silêncio, porque sabiam que quando o justo fala, o inferno perde. João decidiu que não iria parar. Mesmo cansado, ele continuou orando em voz alta, profetizando sobre a vila, declarando vitória sobre o mal. E quanto mais ele falava, mais a presença de Deus se manifestava. Um dia, durante uma forte seca, ele reuniu as pessoas na praça e declarou: Deus trará chuva sobre esta terra. Não porque eu sou digno, mas porque Ele é fiel às suas promessas. E diante de todos, o céu começou a se escurecer. Relâmpagos cortaram as nuvens, e a chuva caiu sobre a vila seca. A multidão se ajoelhou e chorou, reconhecendo que a voz de um homem cheio de fé é mais poderosa que 1000 vozes de dúvida. A partir desse dia, João nunca mais duvidou de uma coisa: o inimigo só tenta calar quem carrega a autoridade do céu. Se ele tenta te silenciar, é porque teme o que pode acontecer quando você falar. Ele não ataca o vazio, ele ataca quem tem poder. Então, se o inimigo tem tentado te fazer desistir, te fazer se calar, te fazer duvidar, levante a cabeça, respire fundo e diga: enquanto eu tiver voz, o inferno vai ouvir o nome de Jesus sair da minha boca. Porque quem fala com fé não fala por si mesmo, fala por aquele que vive dentro dele. E quando Deus fala através de ti, as trevas não têm escolha a não ser recuar. Mensagem central: o inimigo teme tua voz porque ela carrega a autoridade de Deus. Por isso ele tenta te calar, mas cada vez que você declara a palavra, ele perde poder. Fale, mesmo em meio ao medo. Ore, mesmo em meio à guerra. Porque o silêncio é a arma do inimigo, mas a tua voz é a trombeta do céu. Falar com fé é um chamado espiritual. Há coisas que o homem escolhe fazer, mas há outras que Deus escolhe através do homem. E João descobriu que falar com fé não era apenas um dom, era um chamado espiritual. Porque quem abre a boca para declarar a glória de Deus não fala por vontade própria, fala em nome de um reino. Depois de tudo o que viverá, João começou a perceber que cada palavra sua movia algo nos céus. Não era sobre ele, era sobre quem o enviará. Toda vez que falava, sentia o Espírito Santo como um fogo dentro do peito, empurrando as palavras para fora, tornando a fé audível, viva, contagiante. Um dia, enquanto orava sozinho no alto da colina, o mesmo lugar onde enfrentará a tempestade, João chorou diante de Deus e disse: Senhor, por que o inimigo tenta tanto me calar? Por que falar a tua palavra desperta tanta guerra? E o Senhor respondeu ao seu coração: porque quando você fala com fé, você declara guerra ao inferno. Suas palavras não são apenas som, são espadas espirituais. Cada vez que você abre a boca, o meu reino avança. João ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da revelação. Ele entendeu que falar com fé não era apenas um ato de coragem, era um ato de obediência. A fé precisa ser ouvida para ser vista. O céu precisa de vozes dispostas a profetizar mesmo quando nada parece mudar. E então, com lágrimas nos olhos, ele ergueu as mãos e declarou em voz alta: Senhor, se a minha boca é tua, usa-a. Se as minhas palavras são armas, treina-as. Se o inimigo teme o som da minha fé, então eu falarei até o último fôlego. Naquele instante, uma ventania passou pelo vale. As árvores balançaram, e João sentiu o poder de Deus o envolver como um manto. Era como se o próprio céu dissesse: eu estou contigo. E dali em diante, cada vez que ele abria a boca, os céus se abriam também.
As pessoas começaram a perceber algo diferente. Não era apenas o que João dizia, era como ele dizia. Suas palavras carregavam vida, esperança, direção. Homens se convertiam, famílias se restauravam, corações endurecidos voltavam a pulsar. Tudo porque um homem simples decidiu atender ao chamado de falar com fé. O inimigo ainda tentava se levantar, mas já não conseguia intimidá-lo. João sabia: quem fala pelo Espírito não teme o eco do inferno. A sua voz se tornou o som de uma trombeta espiritual, despertando uma vila inteira para a presença de Deus. E assim é contigo também. Deus não te deu voz apenas para cantar, conversar ou reclamar. Te deu voz para profetizar, para declarar cura onde há enfermidade, para declarar paz onde há guerra, para declarar esperança onde há caos. Falar com fé é um chamado, e cada palavra dita no nome de Jesus é uma semente de milagre. Não há voz pequena quando é o Espírito quem fala através dela. Por isso, quando você abre a boca, o céu se inclina para te ouvir. Lembre-se: criei o fruto dos lábios, diz o Senhor. Isaías 57, versículo 19. Deus cria através da tua voz. Ele transforma através das tuas declarações. Ele move o invisível através das tuas palavras de fé. Mensagem central: falar com fé é responder ao chamado do céu. Cada vez que você declara o nome de Jesus, você toca dimensões que os olhos não veem. A tua boca é um altar, e as tuas palavras são um sacrifício que acende o fogo de Deus. Não se cale, fale com fé, porque o teu chamado é dar voz ao poder do reino. Quando a tua boca se torna a voz de Deus. Aquela manhã foi diferente. O sol nascia com uma luz mais viva, como se o céu sorrisse sobre a casa de João. As paredes que antes pareciam frias e silenciosas agora ecoavam o som da vida. Era o som da oração, o som da gratidão, o som da vitória que nasceu da fé. João se levantou, olhou para as mãos calejadas e sorriu. Por muito tempo, ele pensou que não tinha nada, nem recursos, nem força, nem reconhecimento. Mas agora ele entendia. Ele sempre teve o que o inimigo mais teme: uma boca cheia de fé. Naquela manhã, João saiu de casa e foi até o alto do monte, onde costumava chorar em silêncio. Mas dessa vez ele não foi para lamentar, e sim para declarar. Com o coração ardendo, levantou as mãos e começou a falar com autoridade. Senhor, eu declaro que o inimigo não tem poder sobre minha casa. Eu declaro que nenhuma palavra contrária prosperará. Eu declaro que o teu nome será exaltado em tudo o que eu viver. E naquele instante, parecia que o vento respondeu. Era como se o próprio céu repetisse cada palavra. Porque quando a boca do justo fala, Deus assina embaixo. João aprendeu o segredo que muitos ignoram. O inimigo não teme a tua força, teme a tua palavra inspirada por Deus. Porque toda vez que você fala com fé, é o próprio Deus falando através de você. E quando Deus fala, o inferno se cala. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés abriu o mar com uma palavra. Elias trouxe fogo do céu com uma palavra. Jesus ressuscitou Lázaro com uma palavra. Tudo o que o céu precisa para agir é uma boca disposta a declarar o que crê. Você pode estar sendo atacado, criticado, ou enfrentando dias difíceis. Mas o inimigo não teme o teu passado nem o teu presente. Ele teme o que sai da tua boca quando você decide crer no impossível. João entendeu que a batalha não era apenas física, era espiritual. E a arma mais poderosa não era a espada, nem a força, nem o dinheiro. Era a voz. A voz que ora. A voz que adora. A voz que declara. A voz que faz o inferno tremer. Talvez hoje você esteja em silêncio. Mas Deus te diz: abre a tua boca. Fala vida onde há morte. Fala esperança onde há dor. Fala vitória onde o inimigo disse que não havia saída. Porque o poder da tua voz pode mudar destinos, curar corações e trazer o impossível à existência. E quando o inimigo tentar te calar, lembre-se: ele tem medo não de quem grita, mas de quem fala com fé. Ele teme cada palavra que nasce de um coração cheio do Espírito Santo. João desceu do monte naquele dia com algo novo no olhar. Não era orgulho. Era convicção. Convicção de que o Deus que um dia o ouviu em lágrimas, agora falava através dele com poder. E naquele momento, ele entendeu. O inimigo pode tentar calar muitas vozes, mas jamais calará quem foi levantado por Deus. Porque quando a tua boca se torna a voz do Espírito, não há inferno, muralha ou tempestade que possa resistir.
Bem no alvo, mensagem final. Abra a tua boca e declara com fé. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer. Nenhum plano dele será frustrado. O inimigo pode rugir, mas o Senhor já decretou a minha vitória. Porque o inferno teme o que sai da tua boca, quando a tua voz se torna a voz de Deus. Quando a tua voz faz o céu se mover. Há momentos em que o céu parece distante, o silêncio pesa, e o coração se pergunta: será que Deus ainda me ouve? Mas o Espírito de Deus te diz hoje: Ele sempre ouviu. Desde o primeiro suspiro da tua oração, o céu já se inclinava para te escutar. Você talvez tenha passado por desertos, dores e noites em claro. Mas nada disso foi em vão. Porque enquanto você chorava, Deus estava te ensinando algo poderoso. O inimigo não teme o teu choro, ele teme o que nasce depois dele. Ele teme o som da tua voz quando, mesmo ferido, você diz: eu ainda creio. O diabo sabe que quando um filho de Deus decide abrir a boca com fé, os céus se movem, os anjos se alinham, e o inferno se cala. Ele sabe que quando você declara, quando você profetiza, quando você ora com convicção, Deus entra em cena, e o que era impossível se torna milagre. Quantas vezes o inimigo tentou te silenciar? Quantas vezes ele quis que você acreditasse que suas palavras não tinham poder? Mas hoje, Deus está reacendendo dentro de você o fogo da autoridade espiritual. A mesma voz que o inferno tentou calar será usada por Deus para libertar multidões. Jesus não venceu o diabo com espadas, mas com palavras. No deserto, ele apenas disse: está escrito. E o inimigo fugiu. Hoje, declare o mesmo. Está escrito: eu sou mais que vencedor. Está escrito: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa o quanto o inferno grite, quando a tua voz se alinha com a palavra de Deus, o inferno se cala. Porque o poder da vida está nos teus lábios. A vitória está na tua confissão. E o milagre começa quando você fala o que crê, e não o que sente. Então, levante a cabeça, respire fundo, e diga em voz alta, com fé, com autoridade, com ousadia: o inimigo pode tentar me calar, mas a minha voz é consagrada a Deus. Cada palavra que eu disser será uma semente de vitória, uma flecha de fé, um decreto de poder celestial. O inimigo tem medo do que sai da tua boca, porque a tua boca foi separada para glorificar a Deus. Apelo final. Se você sente que perdeu a força de falar com fé, se o medo tentou roubar a sua voz, coloque a mão sobre o coração agora e ore comigo. Senhor Jesus, renova minha voz. Que cada palavra que sair dos meus lábios tenha o poder do teu Espírito. Que eu não fale com desespero, mas com fé. Que eu não murmure, mas profetize. E que toda vez que eu abrir a boca, o céu se mova e o inimigo fuja. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o céu ouviu a tua voz. E o inferno também. Mas a diferença é que um se alegrou, e o outro fugiu. Porque o inimigo tem medo. Sim, medo do que sai da tua boca. Quando ela está cheia de fé, unção e autoridade do Espírito Santo.